Muito bem, bem-vindos. Vamos começar. Eu vou mandar uns aviãozinhos aqui antes de chamar o Fábio Cantizano. Certo. Deixa eu ir mandando aqui. Nossa, um monte de gente boa aqui. Muito bem. Espera aí, Fábio, que eu já te chamo aí. Caramba, gente boa. Olha só. Faz tempo que eu não faço live. Mas começamos o ano. É hora de começar a fazer as lives. Já que vamos falar de marketing de conteúdo, a live é um conteúdo. Essa aqui, inclusive, vai virar depois também. Fala, Kleber. Tudo bem? Paulo Torquato. Caramba. Olha só, deixa eu chamar o Fábio. Mandei o convite aí, Fábio. Vamos falar hoje, gente, de marketing de conteúdo. Como vocês viram no título aí, que porra é essa? É a forma mais tradicional de marketing na internet e que, por causa das redes sociais, praticamente ninguém conhece, principalmente no nosso mercado. Fala, garoto. Tudo tranquilo? Tudo. Nossa senhora, teu microfone tá alto pra caramba aqui. Beleza. Vou, te- Aldrey, tudo bem? vou até tentar falar mais baixo, que meu filho foi dormir agora, Oh, né? oh, oh, E eu tô num beleza. quarto aqui que o cenário não tá legal. Por isso que eu botei minha mão atrás com medo de repente entrar a câmera traseira. Se eu não Ah, tivesse me prevenido, tá vendo? entendi. E aí, tudo bem, Fábio? Tudo bem, graças a Deus, com você, Marcos. Tudo Tudo tranquilo? ótimo, tudo ótimo. Pessoal, vai entrando aí, obrigado, e vamos começando. Nós não vamos estender muito, não. Tá? Daria para estender. Eu tenho um curso de 5 horas e meia disso. O Fábio já mais de um. Então daria para estender bastante, mas a gente vai ser rápido porque. E a ideia surgiu, né, Fábio? O Fábio falou comigo, pô, a gente devia fazer por causa das postagens mútuas aqui. Um posta um negócio, o outro posta o outro. E aí o Fábio falou, pô, a gente devia fazer uma live de marketing de conteúdo para ver se o mercado de fitness começa a lembrar que ele existe e entende do que se trata. Eu estava falando aqui quando você entrou, Fábio, não sei se você pegou ou não, que o marketing de conteúdo é provavelmente a mais antiga das modalidades de comunicação no digital, mas que a maioria das pessoas não sabe, porque hoje em dia, né, nos últimos 10 anos, 8 anos, as redes sociais dominaram, então todo mundo entende comunicação digital. Eu não gosto de falar marketing digital, né, porque é mais amplo, mas vai. Marketing digital é como postar na rede social. É, o que Vamos o lá. pessoal entende dessa forma, né? Ó, Guia Borges, onde encontra o quê? Desculpa, Gui, eu só vi essa coisa. O que você perguntou antes? Eu acho que ela está Ah, o perguntando onde curso. encontra o Ó, curso. beleza. Não, vai. O curso chama, Gui, o meu, Arena de Conteúdo. Na minha bio aqui, tem lá um link para ele. Você pode ver a página e tal, entender como é que é. Tá? Eu vou no final, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas mais para frente. Então vamos lá, Fábio, eu vou começar com o seguinte, e aí você vai entrando e vai mandando, cara, que você sabe que eu e você para fazer live nós temos um problema. Porque Os dois falam bastante. a, Então a gente tem esse problema. já vamos combinar que vale cortar o outro. Vale, não tem problema, ninguém vai ficar chateado. Ah, olha só, Tá bom? cortar um ou outro, cara, isso não é problema nenhum, né? Isso daí a gente faz com muita tranquilidade.
Agora, se você falar assim, vamos tentar, de repente, ser sucinto, aí eu te juro que eu vou fazer um Aí você tem esforço danado. dificuldade. Tem uma Vamos lá. dificuldade Eu enorme, quero, né? para a gente brincar um pouco, Fábio, você viu que eu fiz uns stories hoje mexendo com esse negócio, né? Acabei não tendo tempo durante o dia de acompanhar muito, mas faz bem. Então, o primeiro lá, não sei quem viu e que está aqui com a gente agora, era o seguinte, eu botei uma enquetezinha lá de sim ou não, que era postar para a academia, né? A ideia era falar com as academias. As academias postar exercícios, né? Videozinho de fazer como faz o exercício, ou alguém fazendo um exercício lá, mostrando, seja lá qual for, funcional, etc., postural, ajuda a vender, sim ou não, tá? E aí foi curioso, porque no princípio, ali nas primeiras, sei lá, 3 horas, uma coisa assim, estava 2/3 para não ajuda, né? E 1/3, aproximadamente 60 e pouco e 30 e pouco, para sim ajuda, né? E aí depois foi virando, eu acabei nem gostando, mas não chegou a virar. Mas a última olhada que eu dei agora há pouco estava ajuda sim 43% e não 57%, ou seja, já estava chegando aí num equilíbrio. Então, antes de eu falar, fala você, o que você acha disso? Como é que é a tua posição? É legal postar, ficar postando a academia, ficar postando exercício, faz esse, faz aquele? Bom, antes de eu responder isso, eu já vou pedir desculpas, né, para a nossa audiência, para quem não me conhece, né, principalmente, que quem me conhece já sabe. Tá? Então, eu vou ser extremamente objetivo aqui nessa pergunta. E caso a pessoa, de repente, discorde de mim, que ela não se sinta ofendida ou que ela esteja achando que esteja fazendo tudo errado. Tá? Então, se a pergunta que você me faz é: ficar postando exercício ajuda a vender mais? Eu acho que é a maior perda de tempo que existe, não só do profissional de educação física, quanto das academias, sendo assim bem curto e grosso, eu acho a maior perda de tempo que existe você ficar postando uma das poucas coisas que você tem para vender, que é a orientação do exercício. Então, quando a gente fala de conteúdo, o conteúdo, quando ele é postado sem estratégia para lá na frente converter aquela audiência em cliente, né, ele nada mais é do que uma postagem gratuita. Então, se a pessoa tem tempo para fazer uma postagem gratuita, ela poderia investir esse tempo muito mais em fazer um conteúdo estratégico. Então, assim, você não vê médico dando dica de medicamento, você não vê fisioterapeuta dando dica de tratamento, mas você vê o profissional de educação física colocando os erros mais comuns de determinado Sim. exercício e muita gente que poderia estar comprando o seu serviço fica acompanhando suas postagens ao longo do tempo e aproveitando isso e não comprando. E isso acontece com a academia também. Eu acho até, do ponto de vista dos profissionais, até um pouco mais discutível, mas eu concordo com você, a minha resposta seria não, né? Eu provoquei a discussão e a minha resposta é não. E uma coisa que eu vou falar a respeito disso, que é isso aí é o aquecimento, tá, gente? A gente está fazendo esse aquecimento, depois nós vamos falar especificamente do nosso tema aqui, inclusive começando assim, como que é esse negócio e como começou. Vou contar uma historinha. Fogo no Tudo bem, parquinho. mas a, a história disso, de assim, não, eu acho que não ajuda a vender. E a minha visão é pelo outro lado do negócio, né? Sempre que é a do consumidor, a do prospect, do possível cliente. O que as pessoas procuram? Então, vamos pensar o seguinte primeiro. Você está procurando, está pensando lá, né? Você é um lead que vai virar um prospect de alguma empresa, porque você está pensando em comprar um carro, né? Aí você vai na internet procurar o quê? Um vídeo do carro andando? Tudo carro Cara, eu anda. nunca tinha pensado, né? Tudo Exatamente, carro né? anda. Por Entendeu? Não adianta. exemplo, Pode ser aqui numa no. pista bonita, pode ser com o pôr do sol, o caralho. O carro tá Exatamente. andando, não te diz nada, a princípio, sobre o que você quiser saber do carro. Né? Por exemplo, você vê que o carro é um bem
né, consumido por qualquer pessoa. Então, dependendo do seu momento de vida, por exemplo, o cara que vai ser pai, né, ele pode procurar um carro que tenha um tamanho bom, que seja para a família, independente da marca. Se o cara mora no centro de São Paulo ou no Rio de Janeiro e ele precisa ficar rodando o estado para fazer uma consultoria, ele pode pesquisar no Google, por exemplo, qual modelo de veículo é menos roubado. Então, você tem diversas formas de pesquisar, não só os benefícios, mas também informações que te dão segurança. Isso acontece com o exercício também. E aí, eu continuo aí. Se você vai procurar, vamos dizer exercício, então, já o carro acho que ficou bem claro. Se você estiver procurando o carro na internet, você vê vídeo do carro andando, seja qual for o carro, você não vai saber se ele serve para a tua família, nada do que você falou. Tudo bem. Se você vai procurar exercícios, você que está nos assistindo, não porque você é dono de academia ou é profissional, mas pensa no consumidor final. Lá. Fala, você vai procurar exercício na internet porque você quer fazer. Inclusive, uma das respostas, não sei se você viu os stories, toda a última resposta que eu postei lá, quando eu pedi para mandar no inbox, o negócio lá, era falando, eu acho que sim, depende, bababá, a pessoa que usou os exercícios daquela academia, ele vai lembrar da academia quando ele for procurar. Isso é um otimismo de um grau assim de achar que o governo do Lula vai ser bom, ou maior do que esse até. Muito bem. Se você está querendo procurar, até acho que algumas pessoas existem, bastante. Pessoas, eu quero fazer os exercícios, não vou para academia agora, não tenho dinheiro para personal, nada, vou fazer em casa, vou fazer na praia e preciso ver os exercícios em algum lugar. Você vai procurar na internet, nem não vai procurar no Instagram e no Facebook, porque lá não tem uma forma de encontrar o que você quer, a não ser que você siga uma pessoa, um personal, vai. E aí você tem aquela visão, ou até um influencer aí, você tem aquela visão. O que a maioria das pessoas vai fazer quando eu vou procurar exercício na internet, vai no YouTube, ou no Google, vai até no Google mesmo e vai acabar caindo nos vídeos do YouTube. E aí ele vai achar, eu quero um exercício de yoga, vai achar uma cacetada, eu quero exercício de funcional, vai achar uma cacetada. O que eu quero dizer a internet serve para mostrar exercício? Serve. Mas o cara não vai acompanhar a tua academia e talvez acompanhe um personal que ele tenha sido recomendado para ver exercício. Ele não vai. Não é isso que as pessoas procuram na internet, gente. E isso eu estou chamando a atenção agora, e o Fábio vai daqui a pouco falar bem sobre isso, porque eu sei que ele tem uma visão forte sobre isso. É o seguinte... O primeiro princípio do que a gente vai falar hoje, marketing de confiança, porque eu chamo marketing de conteúdo, isso aí eu chamo assim, né? O marketing de confiança. Por quê? Porque quando você gera conteúdo relevante para aquele cara que estava procurando, o cara que estava procurando o carro da família, você explicou para ele por que aquele carro é assim, por que ele atende a família, o que ele tem de bom, qual é a... esse cara começa a confiar um pouco mais naquele produto, naquela empresa. E é isso, por isso que eu chamo de marketing de confiança. E o princípio básico deles é o seguinte, busca. As pessoas vão procurar o que elas se interessam. E o princípio do marketing de conteúdo de confiança é o seguinte, responda as perguntas que as pessoas têm sobre o seu produto, serviço, academia. É ou não é, Fábio? Exatamente. Assim, o marketing de conteúdo, né, eu gosto muito de parafrasear o Rafael Reis, né, que para mim é o maior especialista do Brasil nesse assunto, que ele atende marcas multinacionais, enfim. O marketing de conteúdo ele é a moeda do século XXI. Então, se a gente começar a pensar, por exemplo, antigamente, quando as pessoas andavam na rua, no centro da cidade, você não conseguia andar durante 20 segundos sem receber um panfleto, uma propaganda. Né? Você não conseguia. Então, quando o mercado começou a enxergar o ambiente digital, porque eu também não gosto de chamar de marketing digital, porque marketing é marketing e você faz ele no ambiente digital, não é uma coisa separada. Né? Então, quando a gente começou a utilizar o ambiente digital, por exemplo, lá no Orkut, nas salas de bate-papo da UOL, quando você recomendava alguma coisa para alguém, lembra
quando você fazia parte das comunidades do Orkut, e ali você colocava algumas coisas relevantes, por exemplo, eu tinha uma comunidade aqui da freguesia, que era o cachorro quente da tia. Então todo mundo colocava ali algum tipo de depoimento sobre a experiência que tinha naquele cachorro quente, e você consumia esse conteúdo, e esse conteúdo ajudava você a comprar algo lá. Tá? Então, onde é que eu estou querendo chegar? O marketing de conteúdo, e não necessariamente precisa ser um conteúdo exclusivo do seu negócio. Né? E você falou que o marketing de conteúdo ele é antigo, ele é. Se a gente for pensar do ponto de vista mais formal do marketing de conteúdo, as pessoas ficam perguntando o que tem a ver um chefe de cozinha receber uma estrela Michelin se Michelin é fábrica de pneu. Então, assim, o primeiro guia assim que a pessoa recebia na mão da Michelin foi publicado em 1900. Olha isso, já tem mais de 100 anos. Para quê? A Michelin mostrando quais são os melhores restaurantes, quais são os melhores pontos turísticos para você visitar com o seu carro. Não tem nada a ver com automóvel, o guia da Michelin. Só que se você for seguir aquele guia, você vai rodar muito com o seu carro, você vai gastar pneu, e na hora de você comprar um pneu, automaticamente você vai acabar lembrando da marca Michelin. Isso é o marketing de conteúdo. Não necessariamente você fica lá falando do seu negócio. Então, por exemplo, quando você fica postando 5 dicas para perder a pochete. Esse termo, perder pochete, inclusive hoje em dia, para uma categoria, uma classe profissional que quer ser vista, percebida pelo consumidor como área da saúde, né, já não é um termo muito legal. Então, a partir do momento que você coloca lá 5 dicas de como perder a pochete, você vai falar do exercício, da alimentação, da constância e algum outro. Só que, por exemplo, a educação física é a única área da saúde que precisa se esforçar para fazer marketing. O médico não precisa, porque a pessoa, quando precisa do médico, ela vai lá. O dentista, se o dente está doendo, ela vai lá. O fisioterapeuta também, ela vai lá. Agora, quais são os fatores que influenciam o resultado do seu cliente dentro da sua academia? Teve um profissional aí que falou, mas quando a pessoa tem depressão, e se a pessoa sente alguma dor, então, para a pessoa emagrecer, ela tem que estar com a mente dela em dia, tem que ver se ela está com depressão, tem que ver se ela está com os hormônios alterados, tem que ver se a alimentação dela está em ordem, tem que ver se a família dela apoia ela, tem que ver se a rotina dela não é muito árdua, a ponto de repente, a própria academia aconselhar ela a fazer isso 4 horas da manhã antes do trabalho. Então, todos os fatores que influenciam no resultado daquele cliente precisam ser abordados em conteúdos. Mesmo que não seja a educação física. Perfeito. Era essa o pitaco que eu ia dar nessa tua colocação. Foi o Edu V2 aí que falou. O nosso ponto aqui não é a técnica, como que resolve a depressão, como que resolve a dor nas costas, não. Mas é que a sua academia, o seu negócio, produza conteúdo consistente. E consistente não quer dizer puta extensão gigante, não. Coisa que a pessoa consome na internet, que não curtíssimo como um post de gracinha, bonitinho, com o gatinho engraçadinho fazendo esteira, sei lá, mas com consistência. Isso não quer dizer que seja grande ou pequeno. E o mercado de fitness praticamente não faz isso. Porque, então eu dou o exemplo agora, que bom, primeiro o seguinte, antes desse exemplo, eu vou falar que estava na minha mão aqui. Pensa um pouco assim, para começar a discussão, porque isso aqui é o mais básico de tudo. Você aí, pensa o que as pessoas procuram sobre academia na internet. O que viria na sua cabeça? É difícil, talvez, porque você é profissional e tal, mas tem uma dica. Vai no Google e vai no que você vai ver as perguntas feitas lá. Mas, por exemplo, o que as pessoas perguntam? Elas perguntam academias por perto, por exemplo. E aí o Fábio fala bastante disso, do Google My Business. E a maioria dos gestores não sabe o que é o Google My Business, não tira nenhum proveito dele. É porque as pessoas querem, se o cara está pensando em academia, ele vai, mas eu não quero academia na zona norte do Rio, eu moro na zona sul. Academias por perto. Preço. As pessoas perguntam o preço. E a imensa maioria das academias hoje ainda não quer saber de falar de preço, a não ser aquelas que a gente chama de low cost, né? E que eu vou falar delas mais para frente, cujo preço é o maior diferencial.
Aí elas falam Exatamente. o preço. O preço é barato, é o maior diferencial, elas falam o preço. E você não fala, você perdeu. O cara foi procurar qual é o preço, quanto custa a academia na Zona Sul. Ele foi procurar lá. Você não tem essa informação, você não tá, você perdeu. Você perdeu um lead. Exatamente. Academias por perto, outra, por exemplo, que aceitam Gym Pass, Total Pass. Hoje os caras procuram isso pra cacete. Geralmente, Marcos, elas procuram assim, Academia Campinas, Academia Jacarepaguá, Academia Moema, Academia Santo André. Por exemplo, eu tenho uma cliente que eu produzo conteúdo para ela, para o estúdio de Pilates dela, Pilates Catanduva. Né? Então, assim, só para botar um pouco de desespero no pessoal, quando a gente fala de conteúdo para redes sociais, né, todo mundo sai contratando agência, comprando pacotes de posts, e eu produzo conteúdo para o mercado fitness digital, não só para redes sociais, mas para blogs, principalmente conteúdo escrito, há aproximadamente 11 anos. Né? Então, que eu tenho isso como escopo de trabalho. Então, eu já passei por todos os canais possíveis que a gente poderia trabalhar. As redes sociais, Instagram, TikTok, né, Facebook, são uma pontinha, uma cabeça de alfinete do iceberg. Tá? Então, o que acontece muito, que me desespera às vezes, vendo o gestor que quer resultado rápido, ele falar, vou contratar uma agência de marketing digital, o que a agência faz? Pega lá o Google My Business, que agora o Google mudou o nome, né, para perfil empresarial do Google, e essa agência ela começa a investir no leilão de palavras-chave, fazendo os anúncios para que a sua academia seja encontrada ali na lista. Então, se a gente digita ali, musculação, academia musculação Santo André, São Paulo, vai aparecer uma lista ali de academias para você naquele bairro, tá? Inclusive com mapinha e aqueles pontinhos vermelhos. As 3, 4 primeiras opções vão ser de academias que anunciam. Então, hoje o consumidor já tem inteligência suficiente para pensar assim, se ela está aparecendo aqui é porque ela pagou. Isso é um anúncio, não quer dizer necessariamente que ela seja melhor. Então é comum ele clicar lá na quinta, sexta opção. Né? E o proprietário da academia mal sabe que muitas vezes, num espaço de 6 meses, dependendo da forma que ele gerencia esse perfil empresarial do Google, ele consegue ficar ali em primeiro lugar no resultado orgânico sem gastar R$1. Mas ele não sabe preencher as informações corretas do Google My Business, ele não sabe criar conteúdo semanal para aquele canal, porque quando a pessoa faz uma pesquisa e você utiliza palavras-chave na criação de conteúdo lá no seu perfil empresarial do Google, a chance de você aparecer primeiro é bem grande quando você gerencia bem esse perfil, sem gastar R$1. Eu fiz uma academia que recebeu uma média de 2.000 só para vocês terem uma ideia, né? Tem academia aí que tem 10 mil seguidores, tá, no Instagram. Tá, ok? A academia tem 10 mil seguidores no Instagram e às vezes ela aparece num mês para 15 mil contas. Tem academia que tem 1.000 seguidores no Instagram, mas tem um perfil do Google Meu Negócio bem administrado e que esse perfil aparece de 15 a 20 mil vezes por mês nas pesquisas. Aí eu te pergunto, quem é mais importante aí? Pois é, e Fábio, eu vou aproveitar essa tua deixa, que eu interrompi, mas é uma deixa, não tem problema, para pegar aqui o que o Guia Borges aqui falou. Perguntou, o que acham de mitos e verdades no mundo da musculação academia? Eu acho o seguinte, acho que o Fábio concorda comigo também, mas acho o seguinte, Gui, serve para atrair visualização e like. Você não vai vender nada, então, não vai atrair cliente, não vai atrair lead, não vai atrair nada. O cara, mas então, assim, olha, é mito que levantar assim assado, não, mas é só curiosidade. Então, aquele manual dos curiosos, manja aquele livro? Isso, mas se você tiver uma estratégia em cima disso, pode funcionar. Eu vou dar um exemplo. Quem aí, né, pode botar um joinha, né, para participar, para dar uma espalhada nos views aí. Quem aí tem um blog na academia e que esse blog recebe atualização no mínimo quinzenal, tá? E o que acontece? O blog é uma ferramenta poderosíssima, tá? Que se você fizer um bom trabalho de SEO, que é a otimização do conteúdo para que ele apareça nos mecanismos de busca, e você utiliza boas palavras-chave, você tem links internos e externos para poder atrair essa busca,
Então, se você tem um blog atualizado e você coloca ali um texto de mitos e verdades, você pode sim, de repente, atrair clientes se você fizer um trabalho, um post patrocinado para poder divulgar esse artigo e no meio desse artigo você ter alguma promoção. Tá? Então, vou dar um exemplo para você. Se vocês digitarem aí, por exemplo, eu sou blogueiro profissional, tá? Eu não sou blogueirinho de internet, eu sou blogueiro porque eu blogo. Eu tenho um blog de musculação e eu tenho um blog da minha empresa de consultoria. Então, se vocês digitarem agora no Google aí, ó, treinar descalço na academia, é um tema polêmico, não é? É. Então, assim, mensalmente eu tenho 2 artigos diferentes, tá? Ou no blog de Musculação SR e no blog do GTAP. Mensalmente eu recebo em cada uma dessas matérias, em cada uma delas, pelo menos 2.000 visitas. Eu apareço na primeira página do Google falando sobre esse assunto. Fábio, E quando eu... Pode falar. deixa eu entrar agora por 2 motivos. Porque eu quero começar a história direta por aí, pelo que você falou, contando a historinha que eu falei, e porque o Rodrigo Cavalcante fez uma pergunta agora. Qual a melhor plataforma para criar um blog? O seu site, a sua propriedade. Não cria olha só, conteúdo de verdade em propriedade dos outros, jamais. Não, então eu acho que eu entendi o que ele quis perguntar. A melhor plataforma para você fazer um blog, né? Porque as pessoas pensam muito em criar conteúdo na rede social, mas a rede social é um terreno que tem um dono, que é o Mark Zuckerberg, e os seus acionistas. A qualquer momento que ele queira mudar as regras do jogo, ele muda e você fica na mão. Tanto que você tem que ficar muitas vezes seguindo a modinha de ter que ficar fazendo dancinha ou ficar apontando coisa para aparecer nos vídeos para atrair visualizações. Então, quando você cria um blog e você sai desse universo, você consegue aparecer para as pessoas que buscam. O TikTok hoje em dia está funcionando com a ferramenta de busca. Só que, por exemplo, você tem plataformas que são mais bem vistas pelo Google do que outras. Não existe nada comparado em termos de eficiência e simplicidade do que o WordPress. Tá? Então, assim, ó, esquece o Wix, esquece Medium. Então, se você é da área de saúde, você quer uma plataforma que seja amigável com você na hora de produzir conteúdo, tá? Não bota lá, tipo, rodrigocavalcante.wordpress.com.br, não. Registre o seu domínio, rodrigocavalcante.com.br, cria o seu blog no WordPress e otimiza ele para poder aparecer nos mecanismos de busca. Tá? O WordPress ele é a melhor ferramenta. Exatamente, que é o que eu falei. Tenha isso no seu website, na sua propriedade, porque os caras mudam. Mesmo o YouTube. Publique no YouTube, mas tenha no seu site, ou pelo menos guarde todos os vídeos. Porque o YouTube, de um dia para o outro, o cabeça de ovo lá pode não gostar do que você falou lá, que o exercício era antidemocrático e acabar com a sua coisa. Mas o Google, né, que é o dono do YouTube, ele é mais amigável com relação a isso. Por se enquanto. Você não tiver falado nada. Se você não tiver falado nada que seja criminoso, né? Não, mas você tem que estar na sua propriedade. Não, exatamente. Na sua propriedade, entendeu? E mesmo que você coloque, por exemplo, tem gente que tem medo de às vezes me pergunta, Fábio, se eu publicar alguma coisa no meu blog e botar o mesmo texto na descrição do YouTube, o Google pode confundir e achar que é duplicidade? Muito difícil. Né? Se você tem um conteúdo colocado ali no seu terreno próprio que você manda, quando você reproduz ele numa rede social, dificilmente você tem esse conflito. Talvez o YouTube possa te punir um pouquinho mais, porque o seu resultado vai aparecer tanto no site quanto no vídeo do YouTube, uma pesquisa do Google. Tá? Mas você pode fazer. Então, quando você coloca um texto, um vídeo no YouTube, e você coloca uma boa descrição, porque o pessoal fala, né, o conteúdo escrito morreu, é só vídeo, né? Mas o que faz o seu vídeo aparecer nas buscas é o seu título e a descrição que você faz escrita. Então você nunca vai conseguir fugir da escrita. E quando você pega esse... Pode falar. Fala. Então, quando você pega esse vídeo e incorpora dentro de um artigo no seu blog, isso potencializa ainda mais as suas visualizações. Eu não estou falando de Instagram, não estou falando de nada. Quem for ver meus Instagrams aí que eu não tenho quase seguidor. Todos os resultados que eu tenho de aparição vêm de blog do Google. Fábio, Instagram saiu do ar, o WhatsApp, e agora? E agora não estou bem, minha vida não mudou em nada. Mas a vida de quem fica construindo o terreno dos outros está bem desesperado.
Deixa eu contar para vocês agora. Eu não sei nem se o Fábio sabe, acho que o Fábio sabe, não sei. Essa historinha, ela está inclusive no curso que eu mencionei aí, eu começo lá falando disso, porque é a introdução do negócio. Quando eu comecei sei lá, foi pandemia aí, acho, no meio lá, estudar mais isso, e tinha tempo, né? Tinha tempo para fazer teste, para fazer tudo. Em algum momento eu comecei a pensar no curso, a montar, e aí eu fui no Google e fiz e falei, deixa eu pesquisar aqui no Google que resultados que aparecem se eu, como uma pessoa, quem é um cliente que você quer para sua academia? Um cara que está pensando em começar, interessaria? O cara que está pensando, pô, como será que é? Né? Aí eu falei, comecei a digitar no Google lá. Eu ia pôr alguma coisa assim do tipo, quero começar na academia. Né? Bom, quando eu sei que ele me sugeriu, ele sugere, né? Academia, como começar? Ou seja, por que ele sugere? Porque um monte de gente pergunta isso. Milhões de pessoas perguntam como começar na academia. Academia, como começar? Beleza. Apareceu lá, eu taquei. Aí o que eu descobri? Primeiro, primeiro assim, não precisa falar isso, é muito básico hoje em dia, mas assim, se não sair na primeira página, esquece. Né? Pense em você como consumidor. Você jamais clica no número 2, na segunda página dos resultados Você conhece do o Google. ditado sobre isso? Não? O ditado Ditado? que fala sobre Não, acho que não sei. Existe um ditado que fala assim, ó, o melhor local que existe para você esconder um cadáver Na é na segunda segunda página. página do Google. Boa, boa. Que Bom, ninguém vai. perfeitamente ilustrada a minha colocação por esse ditado. Exatamente assim. É um ditado da galera Então, do assim, o digital ali. que apareceu na primeira página? Apareceu, os 3 primeiros resultados eram anúncios, Smart Fit, não sei o que lá. Falou academia, apareceu lá. Né? Não lembro quais que eram, mas uma era Smart e tal. O outro resultado era, eu não vou lembrar tudo de cabeça agora, mas era assim, era um site de alguma revista, tipo revista boa, não era Boa Forma, mas esse tipo de revista, que tinha uma matéria, né, um texto lá, um blog, né, texto de blog, de como começar na academia, uma coisa relacionada a isso. Depois tinha o Treino Online, o site do Treino Online, que é lá que falava lá. E aí vai, bom, o oitavo resultado você já tem que dar scroll, tá? Mas tudo bem, tá na primeira página. O oitavo resultado era um post da companhia atlética, que era dicas para começar na academia, não lembro o nome do post lá. E os outros, até o fim, acho que tinha uns 10, os outros 2 não eram de academia também, eram de outras coisas. E aí eu brinco lá no curso falando o seguinte, você não acha que as academias deveriam estar respondendo isso para quem pergunta na rede social, no Google, né? Devia proliferar a academia respondendo ali. Mas não, só uma e que não está meio perdida nos resultados ali. Só tinha uma. Então, é isso que eu quero que comece a ficar na cabeça de vocês. Responder às perguntas que os clientes fazem e, principalmente, que quem não é cliente da academia faz. Você pode imaginar, puta, você pode ver com a sua família, naquela festa, o tio, a prima, que não, tô pensando em ir pra academia, não, você vai todo dia, eu não gosto de treinar. Aquelas coisas que eles falam são o melhor fonte de aprendizado para quem vai criar conteúdo para atrair clientes, para atrair leads e prospects. Né? Então, isso aí ficou um marco para mim. E aí eu vou completar essa história com o seguinte. Falei, bom, vamos testar esse negócio. O Fábio acabou de contar aqui os blogs dele lá. Eu vou testar esse negócio. Eu escrevi um texto no blog do site da Sociedade Brasileira de Personal Trainers, que é um dos negócios, que era assim, por que nós não prometemos, o nome era quase isso, assim, por que nós não prometemos, nós da sociedade, que você vai ganhar 10, 15, 20 mil reais por mês, como é comum hoje, né, os cursos de personal, tal, nós temos a certificação e a gente não promete nada disso, a gente promete que você vai melhorar e que a tua carreira vai mudar de rumo. Muito bem, escrevi lá o texto tal, mais sincero possível, falando, né,
E fiz o teste completo. Eu vou publicar. No final do texto, obviamente, em algum momento do texto eu mencionava, nós temos uma certificação assim, 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 blá, blá, blá. Publiquei no dia 19 de março, acho que foi de 21, né? Deve ter sido 21. 21. E olhei, antes de publicar, quantas vendas da certificação, que as vendas são online também, tinha sido feita naquele mês. Tinha uma. A gente não estava fazendo nada também. Tinha uma. Beleza. Publiquei no dia 19 de março. E fiquei olhando o texto no Google, fiquei procurando. No dia 20, no dia 22, 2,5 dias depois, você fazendo uma busca lá, ele apareceu em primeiro lugar, abaixo do primeiro anúncio. Isso é raro Pois acontecer, hein, é, Marcos? é raro, mas isso lá. Aí eu fui olhar lá, né? Tinha 12 vendas. Tinham acontecido 11 vendas em 3 dias, porque ele apareceu no Google. Para quem estava procurando alguma coisa relacionada. Exatamente. Então, assim, quando você publica alguma coisa numa plataforma dessa amigável, Marcos, as pessoas pesquisam, quando você cria, né, um material de um assunto que não é muito falado, ou quando ele é falado numa linguagem muito apelativa, hoje em dia o Google, né, o algoritmo do Google, ele está se transformando cada vez mais para valorizar o texto original, com personalidade de marca. Tá? Então hoje as pessoas se desesperam muito com aquele chat GPT, que vai acabar o Google, que não sei o quê. Aquilo dali já provou que ele funciona como se fosse uma Wikipedia e que você pergunta ali, ele te responde de acordo com as informações que ele tem. Tá? Então é um conteúdo bem genérico que vai aparecer na sua pesquisa. Agora, quando você pesquisa no Google, você consegue ter acesso a quem aparece primeiro, né, sem ser anúncio, pelos seguintes fatores. Um, se aquele texto é muito acessado, se aquele texto é muito acessado e a pessoa fica muito tempo nele, então ele é relevante. Se a pessoa continua navegando naquele site, ou seja, se no meio do teu texto, você mencionando a Sociedade Brasileira de Personal Training, você coloca um link ali para um outro artigo do teu blog, isso tudo colabora para o teu texto aparecer ali na frente, tá? E as pessoas confundem muito, assim, cara, eu lembro uns 15 anos atrás, quando eu trabalhava numa sala de musculação do subúrbio, eu queria ter acesso às revistas de fisiculturismo, então eu esperava bimestralmente a revista Jornal da Musculação e Fitness e a Super Training. Porque ali os colunistas respondiam, né, perguntas e respostas. Hoje em dia, todos esses colunistas não precisam mais disso, eles têm como criar conteúdo nas suas redes sociais. Então, hoje a internet, ela é hoje, Marcos, exatamente uma, como é que eu posso dizer, uma área de panfletagem digital. Lembra quando você andava na rua e você não conseguia andar Sim. 20 metros sem receber um panfleto? É assim hoje em dia. Então, quando eu digo, quando eu faço uma menção ao Rafael Reis de que o marketing de conteúdo é a moeda do século XXI, né, o Seth Godin, não sei qual é a pronúncia do nome certo dele, que criou o marketing da permissão, o marketing de conteúdo é aquele que você consegue entrar na cabeça da pessoa sem ser invasivo. Tipo, se você coloca lá só posts de vendas nas suas redes sociais, você não engaja, você não consegue vender. John Pulizzi, que é o cara referência no mundo, como se fosse o Scott Powers na fisiologia do exercício, ou o Pollock, o Fox, esse cara é no marketing de conteúdo. Não é essa galera da internet, de terno azul, guru, que diz que você vai multiplicar por 10 seu salário se você produzir o carrossel do jeito que ele vai falar, tá? Estou falando de referência, gente que realmente produz. Então o John Pulizzi fala, se você coloca ali uma média de 5 a 6 posts informativos e educacionais para um de venda, a pessoa aceita aquele post de venda, porque, poxa, esse cara já me ensinou tanta coisa boa, deixa eu dar uma olhada nesse anúncio dele aqui, e em algum momento eu vou comprar. Essa proporção, 5 É para uma 1 por sugestão. aí, é a mesma que eu sugiro no curso. É uma E eu vou aproveitar sugestão. isso para a gente não se prolongar, eu vou aproveitar e vou falar um pouco como é que é esse framework que eu chamo, né? Que eu criei para o pessoal entender exatamente o que eu estou querendo dizer com o que publicar. Porque a ideia do marketing de conteúdo, hoje em dia, o que as pessoas ficam
publicar conteúdo hoje, fica todo mundo pensando, ai, mas o que eu vou aqui? Post do quê? Videozinhos? Não. A ideia aqui é você fazer conteúdo que eu chamo de conteúdo de base. Tá? E falando as coisas que você imagina que o seu público-alvo tem de dúvida, tem de ansiedades, de preocupações e que gostariam de saber. Então, o framework lá, para quem quiser, depois eu vou dar a dica aqui, mas para quem quiser conhecer, eu dei nome para tudo, né, para ficar um negócio legal, mas eu vou traduzir até aqui, porque não estamos falando do curso. Então, eu sugiro que seja feito, e primeiro, que esse conteúdo seja feito, isso que eu estou falando, em um ou mais dos 3 formatos base. Quais são os 3 formatos base? Texto, blog na sua propriedade, vídeo e, hoje em dia, eu considero bastante, considerava menos, podcast. Por que hoje em dia eu considero mais o podcast do que eu considerava antes? Porque o podcast, originalmente, alguns anos atrás, era áudio. Continua sendo. Então, continua sendo áudio podcast. Então, isso só que a galera faz hoje todo em dia mundo faz áudio com vídeo. Videocast. Quando era só, exatamente, quando era só áudio, o que eu vejo, assim, eu não tenho preconceito nenhum com nada. Só que pouquíssima gente usava. Pouquíssima gente consumia, ficava o negócio lá ouvindo no carro, né? Pouquíssima. Agora que virou podcast, a maioria virou entrevista, né, em vídeo, o cara pode até ficar só ouvindo e não estar olhando, mas aumentou estratosfericamente o consumo do negócio. Então texto, vídeo e podcast, que seria o áudio. Aí qual que eu vou fazer, Tadeu? Começa pelo que for mais prático, mais fácil para você começar a desenvolver esse conteúdo, você e a sua equipe, e depois você vai vendo se vai diversificar ou não. E aí esse framework eu coloquei assim, para direcionar mais fácil, você deveria produzir conteúdo em algumas áreas, né? Então, uma que eu chamei de repelex, que é repelir, conteúdo repelente. Repelente de quem? De quem não é seu cliente, de quem está procurando academia pelo preço, por exemplo. De quem está procurando academia do Gympass, mas você não gosta de Gympass, você não tem Gympass, você não quer ter Gympass. Por que você não faz um artigo lá? Por que não aceitamos Gympass na X-Fit? E faz sinceramente, explica tal, didaticamente. Conteúdo, marca de confiança é conteúdo educacional. Essa é a palavra base do negócio. Explica por quê. Sabe o que vai acontecer? Um monte de gente que está procurando de pé vai falar, não vou nessa porra, não vou nessa porra, não vou nessa porra. Você está repelindo quem você não quer. Agora, quem não quer a academia... Vocês sabem que está acontecendo isso, né? Um monte de gente, cliente, principalmente nas academias mais top, vamos dizer assim, reclamando que a academia no horário dele está muito cheia porque tem muito nego do Gympass. Está acontecendo direto hoje. Nos grupos a gente vê, nos grupos de gestores e tal, os caras falam, o que eu faço? Você se posiciona. Repelente. Conteúdo de orientação. Por exemplo, academia, como começar. Para orientar. Tem um monte de coisa, tem milhares de perguntas. Para que serve o treinamento funcional? O que pode... conteúdo que eu chamo aí de quilates, que é de preço. É de preço. Então, mas de preço assim, custa 350. Não. Por que nossa academia não custa R$99? E aí você vai... Aí tem as técnicas de copy e tudo mais, que você vai ter alguém para fazer, alguma coisa. Mecanismo ou método, explicando. Você tem um método, uma metodologia na sua academia que é diferente, que você desenvolveu, tal, explica ela em termos leigos. Não deixa o seu professor cientista, doutor da universidade, escrever o coisa do jeito dele. Transforma aquilo para termos que as pessoas que estão procurando no Google, por exemplo, vão entender. Venda, que eu chamo de coleta. O Fábio falou disso aqui. A cada 5, mais ou menos, você solta o que é um conteúdo de venda. É um que você fala, ó, nós temos isso, temos isso, temos isso. Você vê a nossa metodologia, bababá. E agora, nesse mês, nós estamos fazendo
uma venda especial que inclui o programa não sei o que lá, você não quer fazer promoção, faz o que você quiser. Isso é conteúdo de venda. Em algum momento você está chamando o cara, vem agora. Conteúdo magnético, que eu chamo, que é o de atração. Atração é você jogar informações que atraem. Então lembra aquele negócio dos mitos e verdades? Tá? É um conteúdo magnético se for bem feito. O que eu faria nesse negócio, que eu falei até, mito e verdade é coisa para curioso, não se você for específico. Em vez de mitos e verdades, você faz uma lista, os 10, os 20, não, você pega um mito, daqueles que é mesmo. Qual que você citou? Ah, do descalço. Tá? Perfeito. E o texto que o Fábio fez deu uma puta repercussão. Porque Não, hoje em dia tá cheio de maromba querendo treinar. A cada mês eu recebo mais visitas. E algumas pessoas falam assim para mim: ah, não, mas teve um rapaz que falou assim, você se contradisse no texto. E eu falei, você não leu ele todo. Eu vou explicar uma coisa. Sabe quem é o meu público? É a galera que não tem preguiça de ler, porque eu faço textão. Eu só faço textão. Tá? Qualquer texto meu é textão. É uma forma de repelir. Repelir os preguiçosos. Então, assim, eu faço textão. E no final, assim, no blog de musculação, eu falo sobre as possibilidades de treinar descalço, porque isso atrai, por que dá para treinar descalço, mas no blog da empresa eu coloco como você pode fazer para proibir, se você quiser, e se você quiser implementar essa ação dentro da tua academia, do cara poder treinar descalço, como você pode fazer. Tá lá explicadinho. Pois é. Então, assim, é conteúdo e dentro desse texto, então, olha onde é que eu quero chegar. A pessoa pesquisa isso. O dono de academia, só recebo lá comentários de quem é dono ou personal trainer. Isso tudo está ligado a normas. Para você colocar um projeto desse dentro da sua academia, você tem que criar algumas normas. No meio desse texto, eu tenho uma imagem de um e-book meu. Normas de conduta para clientes da sala de musculação. 19 perguntas e respostas. Cara, de cada 10 pessoas que visitam esse artigo, pelo menos umas 5 baixam o e-book. Então, eu colocasse esse e-book aí a R$ 9,90, eu poderia estar ganhando uma prata. E eu nem coloco nada sobre esse assunto de treinar descalço ou não no Instagram. O pessoal fala assim, você falou de, por exemplo, vídeo, escrito, o áudio, isso é o que a gente chama de derivação de conteúdo, né? Você pegar um determinado conteúdo e você conseguir derivar ele para diversos formatos. Eu chamo de derivação de conteúdo outra coisa, mas fala a sua que eu vou falar a minha. Você conseguir, de repente, fazer esse mesmo conteúdo em diversos formatos. Hoje em dia, né, algumas revistas, inclusive alguns portais de notícia, por exemplo, quando o cara pesquisa a palavra-chave e aparece lá o texto no Google, muitas vezes eles colocam o áudio daquele artigo sendo lido, para você não ter que ler, para você ouvir. Ou muitas vezes eles colocam o vídeo daquele artigo como se fosse uma aula no meio do artigo, porque o que interessa para o Google não é se você clicou no play do vídeo ou no play do áudio ou se você leu. É o tempo que você permanece naquela página. Então você tem diversas estratégias aí para poder otimizar teu conteúdo para conseguir prender a atenção de quem está pesquisando, né, sobre o seu tema. Então, ou sobre o tema que seja atrelado. O que você chama de derivação eu não uso essa palavra, mas mas perfeito, entendi perfeitamente. Mas o que eu chamo é você pegar esse conteúdo denso que a gente estava falando, nessas várias áreas que você produziu, tá? Então, e você aí transferir ou transformar ele para as redes sociais. Então, por exemplo, o Instagram. Você pega um texto que você fez, bababá, e faz um carrossel de 10 coisas com as principais ideias, as mais importantes. Isso mesmo. Porque você isso atrai um público que não tinha ido procurar isso no corpo. E dali você pode jogar esse cara. Primeiro que ele vai prestar atenção em você. Opa, esse cara tá falando uma coisa que eu tinha interesse. Deixa eu prestar atenção, vai te seguir e tal. E a partir daí você vai jogar ele pro teu conteúdo, né? Que é o que eu faço, né? No Instagram eu publico os meus vídeos do Palpitips, eu publico no Instagram. Não aumenta nada o número de seguidores e tal, mas os do YouTube não param de crescer. Tá? Porque o cara vê, pô, isso aqui tá no YouTube, blá, 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 e vai. Então eu chamo isso de você pegar o textão e transformar ele num negócio de Instagram, ou também pegar o textão e transformar num vídeo. Isso aí. Você lembra antigamente? Não sei se você é Flamengo ou não? Marcos, olha só, eu não sou
um cara muito fã de futebol, não acompanho. Né? Meu filho ele é Flamengo, eu sou Flamengo porque eu fui Tadinho. criado como Flamengo. Tadinho. Não, meu filho é Flamengo, Mas ontem, ele é feliz. o Galvão Ribeiro, você viu isso? Você não viu, né? Ontem no Twitter, depois do jogo, eu ia abrir o Twitter, porque eu tô sendo no Twitter e tal, e tinha lá o Galvão falando uma coisa que eu nunca vi na vida. O tweet dele lá, uma sequência de tweets, né, uma thread, falando mal do VP lá, falando que ele tinha traído o Corinthians, que ele era mau caráter e era um técnico ruim. E bababá. Eu falei, nossa, eu nunca vi o Galvão. Aliás, até falei, quantas horas o técnico vai durar agora depois do Galvão Bueno falar isso? Nossa. Mas depois eu vi o seguinte, começou a aparecer o pessoal reproduzindo, o Galvão gravou um vídeo e os tweets eram quase o texto do vídeo assim dividido numa thread, que é o que a gente está falando. Exatamente. Você sabe que tem um negócio que eu Isso quando ele não coloca também na plataforma do Anchor como podcast para poder ser consumido no Spotify. Sim, ou no sim. Deezer. Joga então. Agora, uma coisa é importante, gente. Nós estamos falando disso, mas puta que pariu, Tadeu, como que eu vou fazer? Não. Começa por uma. O blog é o fácil para você, por exemplo, o Fábio o blog é, e para mim o texto já foi muito fácil também. Hoje eu peguei a manha do vídeo, então o vídeo ficou, né? Mas começa pelo que for mais fácil. De repente, o negócio do podcast, fala, por que eu vou fazer com o podcast? Pega um professor teu que tenha bom senso e faz um podcast com ele falando sobre treinar descalço na musculação. O cara manja lá, né? Faz um negócio com ele, depois edita e pronto. Olha um puta conteúdo bom. Né? Mas não é um conteúdo bom pro Instagram, é um conteúdo bom. No Instagram você joga uma ceninha lá, uma palavra dele, para o cara entender que existe aquele conteúdo. Então você está derivando. Você tem uma ideia, cara? Muitas vezes o professor ele não tem essa manha, né, de fazer o conteúdo. Algum tempo atrás, hoje eu nem faço propaganda desse produto, né, mas algum tempo atrás eu cobrava para entrar no perfil da academia e fazer uma live sobre exercício, explicando o porquê. E o que acontece? Hoje o mercado fitness ele não para de crescer, tá? Mas tem muito dono de academia falando assim, como é que ele não para de crescer se eu não estou faturando mais? Porque a academia ela não é essencial. O que é essencial é o movimento. Vocês terem uma ideia, eu crio conteúdo para o blog, para as redes sociais, de uma loja de material fitness, né? E que lá eu convenço as pessoas a criar um espaço de treino dentro de casa. Isso para donos de academia é horrível. E, ao mesmo tempo, para uma academia, eu crio material para convencer as pessoas de que o essencial é se movimentar dentro da academia. Então, assim, na minha cabeça, o que eu preciso é que a população se movimente. Vai ter gente que não vai gostar do ambiente de academia e vai treinar em casa. Vai ter gente que vai querer ir para a academia para treinar e ver gente. Então, assim, primeira coisa que eu sugiro para vocês é, primeiro de tudo, vocês têm que criar conteúdo como se fosse de topo de funil para a base do funil. O que seria isso? Vocês têm que despertar primeiro o interesse das pessoas em fazer exercício. O médico não precisa fazer isso, o dentista também não precisa ficar incentivando ninguém a escovar dente, não. Agora, primeiro vocês têm que incentivar as pessoas a praticarem exercício por conta da saúde delas. Depois, estimular a pessoa a praticar exercício perto de casa ou perto do trabalho. E a sua academia vai estar perto de casa ou do trabalho dela. Depois que você convence ela a praticar exercício, a praticar perto de casa do trabalho, você convence ela a praticar dentro da sua academia e depois dentro de uma determinada modalidade. Exatamente. Porque, gente, olha só. Orientado. Aí, que hoje em dia é uma discussão toda hora. Eu não sou muito dessas coisas, mas hoje em dia virou assim, né? Todo mundo está falando, não é atividade física, é exercício físico, porque um é orientado, porque o outro é lavar a louça, blá, 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 blá. Independente de você achar isso. Se você concorda, produz conteúdo para as pessoas, explicando qual é a diferença e por que na sua academia você tem exercício físico, por quê? Porque a orientação é assim, porque é isso, porque você consegue isso, você consegue... Explica para as pessoas. Para de botar gatinho no Instagram, na esteira, cachorrinho, caralho, e começa a explicar para as pessoas o que elas precisam saber para serem mais ativas e para, em algum momento, tomar a decisão de ir para uma academia e a sua é perto e a sua está na cabeça dele, e aí ele vai. O gatinho, ele não vai lembrar de qual academia era o gatinho. Eu garanto para você. Quer ver uma coisa que me desespera? Uma coisa que me desespera profundamente é quando chega uma trend nova de ricos. Essa semana eu estou vendo
uma trend que as academias vão começar a fazer. Que é algum garoto, uma menina, qualquer pessoa num campo de futebol, eu vou chutar. Se eu acertar o travessão, o terceiro arroba que está no teu compartilhado está te devendo um beijo. Aí o outro, se eu fizer esse gol olímpico aqui, o segundo arroba vai ter que namorar você, marca ele aqui. O outro é, se eu acertar aquela lixeira, o primeiro arroba vai te namorar. Aí na maromba, eu já estou vendo nos influencers assim, ó, desafio do leg press, você ganharia do primeiro arroba que está no teu compartilhar? Marca ele aí. Vai ter academia começando a fazer isso, Marcos, sem critério algum. Tá? Eu não sei se você viu aí foi um vídeo, não. Eu fiz um vídeo, eu estava nos stories também na época, mas na época da Copa, um pouquinho antes, quando a seleção nossa já estava lá treinando, rodou a internet a foto do Neymar com o celular atrás e os caras botavam lá. E eu fiz um vídeo tirando sarro disso, né? Porque, porra, todas as academias estavam lá. Ó, o Neymar ficou olhando. Enfim, tem uma coisa que eu lembrei agora e que eu queria falar, porque a gente estava falando do tipo de conteúdo e tal. Todas as academias que não são low price, low cost, reclamam dessas que são. Né? E aí fala, não, porque esse cara, porque é preto, porque não tem qualidade, porque não tem professor, porque não tem nada. Caralho, eu nunca vi um texto de uma academia no blog ou um vídeo decente, honesto, tá? Não é xingando nada, explicando para um possível lead que não sabe, as pessoas não sabem o que é low cost, só vocês usam, eles não sabem. Para ele, academia, uma academia custa 90, a outra custa 250. É isso que ele vê, se não for explicado para ele. Ninguém nunca fez um texto, um vídeo, uma coisa, explicando como é a Smart Fit, como é a Blue Fit, como é a Sky. Não adianta você falar low cost, porque o cara não vai saber o que você está falando. Como é a Smart Fit. Assim, blá, blá, blá. E outra, você quer uma dica? Ó, não fala para ninguém das low cost que eu falei isso, tá? Começa a chamar essas academias, já que a gente vai ter que ser em inglês, low service. E explica para as pessoas que a principal diferença é que lá não tem serviço, não tem atendimento, não tem professor. Exatamente. E na sua, espero que tenha e que seja de verdade, né? Porque da boca para fora todo mundo tem também. Não, a própria explica isso num texto decente, um texto bem feito, não xingando, não lá, explicando a diferença. Ó, a nossa é assim, assado, esse tipo de academia é assim, assado. E deixa o cara saber. Ô, Marcos, a própria Smart Fit, mais óbvia do mundo. Ela se chama Smart Fit, mas eu costumo dizer que ela é Smart para o dono da Smart. Muitas vezes não para quem procura. Que a procura, às vezes a pessoa, né, ela procura e se decepciona. Mas a Smart Fit mesmo, até através do marketing de conteúdo, ela consegue explicar isso melhor. Duas coisas que eu tenho para falar da Smart Fit. As redes sociais da Smart Fit. De cada 10 publicações, 9 é de oferta e de promoção. Agora, quem entra no site, por exemplo, da SEMrush ou da SimilarWeb, que são plataformas de monitoramento de concorrência de URLs na internet, se vocês vissem a quantidade de visitas que o blog da Smart Fit tem por mês, ela coloca o Instagram dela no chinelo. Ponto. Um outro conteúdo que eu até falei disso lá na minha palestra, na nossa mesa redonda que a gente fez lá na IRSA, né, foi que a Smart Fit da Tijuca aqui, no Rio de Janeiro, ela tinha uma frase assim na parede, para já repelir a galera que procura o serviço. Não estamos aqui para bajular você. Mas se você precisar de um empurrãozinho, a gente dá. Ou seja, se tu está aqui atrás de professor que vai ficar ali no teu pé, mete o pé daqui. Então, hoje, o cara que vai se matricular na Smart Fit, mesmo que ele seja iniciante, ele já tem ideia do que é Smart Fit. Assim, até pela dimensão. O cara, no mínimo, ele sabe que é cheio pra caramba aqui nos horários de pico. Entendeu? Exato. Mas é isso. E as outras academias reclamam e não fazem. Você pode treinar em qualquer lugar. Você não vai falar mal da Smart, da Blue Fit, nada. Você vai falar qual é a diferença de uma forma profissional. É isso. Marcos, eu escrevi um texto uma vez para o blog dessa loja. Por que quem treina em academia tem que ter, no mínimo, X equipamentos em casa? Se eu treino na academia, por que eu tenho que ter esse equipamento? Porque a pessoa, se ela não malha na Smart, ela malha na academia perto de casa,
Nem sempre ela pode ir por conta do horário, mas ela pode manter o treino dela em dia, em casa. Então a pessoa pode comprar equipamento também. Essa foi uma forma que eu ajudei até de ajudar essa loja. Lembra dos sites antigamente de serviço ou de vendas, de piscina, material para carro? Aquela aba assim, ó, FAQ, são as perguntas mais frequentes. Lembra do FAQ? Aquilo dali, cara, quando bem utilizado, é a melhor coisa que existe. Exatamente. Melhor coisa que existe. É marketing de conteúdo. O Joe Pulizzi, né, no livro dele que eu recomendo que vocês comprem, Marketing de Conteúdo Épico. Eu já li esse livro 7 vezes. Eu tenho que comprar outro já, porque cada vez que eu leio, eu sublinho, eu já não estou conseguindo mais ler. Lê no Kindle. Eu li no Kindle. O meu tá inteirinho ainda. Não. Eu preciso do papel, cara. Eu preciso do papel, não consigo. Então, assim, o dia que a gente for tomar um café pessoalmente, eu vou te convencer em 10 minutos e você vai querer experimentar. Eu já experimentei, cara. Você não experimentou, você não fez do jeito certo. Marcos, quando eu entro em livraria com a minha mulher, ela até ri. Eu faço assim, ó, olha, puxa, olha o aroma do sangue. Todo mundo é assim. Eu era assim também. Aliás, vamos aproveitar que eu tô com... Marcos, só um instantinho aqui, ó. O Rodrigo Cavalcante, ele é um profissional aqui do Rio de Janeiro, que está colocando aqui, ó. A falta de serviço em academia é um terreno extremamente fértil para consultoria online. Pode continuar assim. Service. Esse rapaz, nós ele é aqui do Rio de Janeiro, aqui, ele tem uma academia online e eu posso te garantir que ele tem um faturamento maior que algumas academias de pequeno e médio porte. Rodrigo é membro da SPPT, está com a gente faz tempo. Então você sabe que ele fatura. Vou aproveitar aqui o negócio do livro. Eu vou dar 2 exemplos de marketing de conteúdo para vocês, gente. O primeiro, porque você fala, agora vocês já entenderam, né? Mas primeiro não, primeiro eu vou fazer o seguinte. Isso que a gente falou agora, que o Fábio falou, eu vou falar rapidamente, você vai procurar no Google depois se você quiser saber mais. Essa história começou a ficar, né, uma dimensão com o Marcus Sheridan. Quem é o Marcus Sheridan? É um cara que era um dos 3 sócios em 2008. Naquela época ele tinha uma loja nos Estados Unidos de piscinas de vinil. Uma piscina de vinil. Ele e mais 2 sócios. E os 3 estavam ali, dava para comer, dava para a família comer, mas não saía disso. Essa história é fantástica. Veio a crise de 2008, nos Estados Unidos, mundial, aliás, né, a crise da quebra do Lehman Brothers, lá, das hipotecas, e piorou o negócio, obviamente. Os americanos ficaram sem dinheiro, ninguém ia comprar piscina de vinil, nem piscina de tipo nenhum. E ele ficou, o que vai fazer agora? Ele resolveu, aconteceu uma situação lá, e ele falou, ele começou a escrever um blog, site daquela época, um site bem severo, um blog da empresa, da loja, River Pools. As pessoas perguntavam muito no balcão. As pessoas perguntavam muito. Isso, e ele começava a perceber que às vezes ele tinha que gastar tempo para responder a mesma pergunta sempre. E ele resolveu escrever as respostas, fazer blog, fazer texto de blog. Então, o que é uma piscina de vinil? Assim, lá. Qual a diferença de uma piscina de vinil e de uma piscina de não sei o quê? Quanto custa uma piscina de vinil? Assim, essa é a nossa, bababá. Nós temos vários tamanhos. Alguns concorrentes são assim, custam tanto, com a maior honestidade. Bom, resumindo, só procura lá, Marcus com U, Sheridan, SH Sheridan. Ele recuperou o negócio, começou a vender pra cacete, mudou completamente a vida dele e dos sócios. Ele abriu uma agência de marketing de conteúdo e é um cara que viaja o mundo inteiro dando palestra e é convidado para coisa governamental e tudo. Mudou a vida dele completamente. Por causa disso. E aí originou muito do que a gente entende hoje por esse negócio. Então procura. O que eu ia mostrar? E aí eu puxei isso por quê? Porque marketing não precisa ser só blog, vídeo, coisa. Tem que ser conteúdo. Conteúdo base, conteúdo mais claro. Então, assim, eu e o Fábio compartilhamos uma produção de marketing de conteúdo. E mais algumas pessoas, que está aqui. Ó. O meu capítulo desse livro é sobre... Como assim que o livro é marketing de conteúdo? Ora,
O capítulo dele fala de um tema dentro de experiência do cliente em academias, o meu fala de um tema completamente diferente, a Patrícia Totter está lá, a Flávia está lá, cada um fala de um tema, e fez com que vendeu e continua vendendo, fez com que nós ficássemos um pouco mais, tivéssemos um pouco mais de autoridade sobre o tema que cada um fala lá, exposição, né? No primeiro mês, esse livro ficou na posição 16 na Amazon, na categoria dele, no primeiro mês. E ele ensina as pessoas sobre o que a gente quer e atrai a atenção. Isso aqui Marcos, é marketing de conteúdo. Mas e na academia, mas na academia, o que eu vou fazer? Pensa agora que eu falei disso. Pensa se os seus profissionais lá, os melhores, se não haveria condição de fazer um livro, um e-book. Não precisa ser e-book, pode ser até ser impresso colaborativo, um falando de um negócio, em linguagem para leigos. Aí você tem que se virar, tem que ter um editor, talvez, no negócio. O Fábio é um excelente editor para isso, sem dúvida. Eu crio e-book. E você, imagina os seus clientes receberem uma versão. Com R$10 você faz isso aqui impresso. Uma versão do livro. Imagina o que eles iam falar para as pessoas sobre isso. Livro que ensine para eles alguma coisa relevante sobre exercício, sobre academia, sobre funcional, sobre o que quer que você pense lá. Fala, Fábio. Ô, Marcos, o meu capítulo nesse livro aí foi sobre a experiência do cliente na musculação. Exatamente. Né? Eu sou uma pessoa que procura ter Ana Bolognini, legal. Vai. A Ana, fisiculturista Bikini Fitness. Excelente trabalho que ela faz aí com as meninas sobre abdômen. Enfim, eu trabalho com marketing de conteúdo para o mercado fitness e esporte, tá? Se vocês digitarem no Google aí, marketing para fisiculturistas, só eu falo sobre isso, sou eu que vou aparecer, eu gosto muito, e sobre musculação, tá? Então, uma das coisas que eu falo no capítulo aí é que a experiência do cliente na musculação não começa na tua academia quando ele senta no aparelho. Começa na internet. Quando ele pesquisa sobre musculação, para a mãe dele, que é hipertensa e obesa, e só aparece gente sarada fazendo levantamento terra com as veias pulsando. Entendeu? Quase tudo começa na internet hoje, né? Quase qualquer agora, segmento. Né? A pessoa já chega na sua academia sabendo como ela é. Só quer olhar para a tua cara e ver se o que tu falou lá é verdade ou não. Então, assim, teve gente que já pediu assim para mim, Fábio, eu quero transformar a minha academia. Não adianta sair produzindo conteúdo estratégico também sem ter a retaguarda. Teve um cliente uma vez que virou, Fábio, eu quero começar a atrair clientes de saúde, eu quero atrair hipertensos, cardiopatas, diabéticos. O que você acha de criar um conteúdo falando sobre a importância de aferir a pressão arterial durante o exercício, medir a glicose? Falei, tá, todos os seus professores já sabem fazer isso, medir a glicose e a pressão arterial? Ah, não. Eu falei assim, então a gente vai estar mentindo no conteúdo. Prepara o terreno assim, primeiro antes de plantar. Exatamente. O tipo de conteúdo, isso eu li uma vez aí num post de algum cara da internet aí de marketing digital, me perdoe se eu não lembro o nome dele, o tipo de conteúdo que você publica atrai o tipo de cliente que o seu negócio merece. Então, por exemplo, se você está querendo trazer gente para a tua academia que seja mais organizada, gente que não fique jogando peso no chão, berrando, né? Que não fique jogando halter longe, como o pessoal faz na Metroflex Gym, na Powerhouse lá nos Estados Unidos, como os bodybuilders fazem. Cara, para de ficar criando um conteúdo onde o cara está fazendo uma remada com 150 quilos. Ou o leg press tem 800 quilos. Exatamente. Então, se você, por exemplo, a musculação é uma ferramenta tão fantástica, como é que eu vou convencer uma senhora de 80 anos que levantamento terra, um excelente tratamento para ela, se o recordista desse troço, quando levantou 500 quilos, cara, saiu sangue do nariz e do olho. As pessoas não... Quando, por exemplo, agora vou ser um pouco antiético aqui na área da saúde, né? Então, muitas vezes, quem aí muitas vezes já não recebeu aluno na academia falando assim, ó, meu médico me proibiu de agachar. Porque na cabeça de alguns médicos, inclusive amigos meus, eu brinco com eles, né? Na cabeça de vocês, quando a gente fala agachamento, a primeira imagem que vem na cabeça de vocês é uma barra de 200 quilos nas costas da pessoa e ela desabando. Não é. Tanto que uma vez eu fui com um problema no joelho e falou, cara, você está proibido de agachar. Eu falei, mas quem está proibindo? Eu. Aí eu levantei e sentei. Falei, mas eu posso sentar na cadeira e levantar? E não, isso aí é no dia a dia. Eu falei, eu acabei de agachar.
Agachamento é utilizado, olha que tipo de conteúdo interessante. Agachamento sendo utilizado para tratamento pós-cirúrgico de coluna? Cara, isso não é cômico, não é polêmico? Saiba explicar isso na internet, mas não só saiba explicar. Se alguém se identificar e tiver confiança, ou seja, se você ganhar a confiança daquele leitor, que ele se matricule na academia e tem alguém lá preparado para mostrar para ele, na verdade, que aquilo acontece dentro da sua academia. Jamais publique algo que você não traduza na realidade da sua academia. Aí é propaganda enganosa. Não, mas propaganda enganosa. Isso acontece em 98% dos casos no seguinte sentido, Pacho. As academias contratam agências de marketing digital. A agência de marketing digital, ela cria muito conteúdo genérico. Eu já vi posts de academia que pagam uma grana, o mesmo post sendo publicado numa outra academia de outro estado, trocando algumas palavras. Não tem nem dúvida. Entendeu? Então, assim, gasta uma grana. Aqui o Edu, sabem falar de performance, mas a culpa vem da base. O que temos que fazer é criar uma cultura de entrega para educar o profissional do zero. A cultura Edu, o profissional tem que querer. Edu, porque tem muita gente que fala assim para mim. Quando algum personal, algum curso fala assim para mim, Fábio, não, meu nicho é o emagrecimento. Já não gosto nem de falar de nicho, porque emagrecimento não é nicho, ele é um mercado. Tanto que médico atua, físio, então ele não é um nicho, né? Ele é um mercado. Meu nicho é emagrecimento, eu só trabalho com emagrecimento. Falei, tá bom, se eu colocar aqui uma senhora de 65 anos, que acabou de fazer cirurgia bariátrica, é hipertensa e cardiopata, tu vai conseguir trabalhar com ela? Ah, não, Fábio, eu prefiro a galera mais do fitness que quer dar uma secada. Eu falei, então você não trabalha com emagrecimento. Entendeu? Então, assim, o que a gente está falando no canal digital traduz o que a gente faz, isso que é importante. Pode falar, Marcão. Vamos caminhar para o final aqui, porque a gente já esticou demais aqui dos caras, já está caindo. Tudo bem, daria para eu falar por mais 7 dias. Eu também, e eu gosto. Pessoal, vamos lá. Então, espero que vocês tenham tido aí uma visão, né? Foi desconexa da gente falando, mas uma visão do que é o marketing de conteúdo, que não é ficar produzindo postzinho no Instagram e no Facebook e gracinha, ó. Tá? Inclusive, dei o exemplo aqui que um livro é marketing de conteúdo, dependendo, obviamente, da abordagem. Não precisa ser isso, não. O médico que o cara chama, o médico que o dono da academia chama para dar uma palestra sobre diabetes na academia é marketing de conteúdo se você tem a intenção de vender um produto para esse público. Sem dúvida. E aí eu convido vocês ao seguinte, antes de eu deixar o Fábio encerrar, mas convido vocês ao seguinte. Primeiro, eu mencionei aqui o negócio do curso, até o Edu lá perguntou e tal, mas eu vou fazer o seguinte, não é ideia, eu quero o seguinte, como é que chama? CTA, chamada Call to Action. Call to Action. Quem quiser saber sobre o curso Arena de Conteúdo, tá, ou quiser, tá, manda um inbox para mim, me segue aí, se alguém que tiver aí não tiver, provavelmente tem gente que não me segue e tal, você vai ver alguns conteúdos interessantes, tenho certeza. Mas manda um inbox hoje mesmo, amanhã, manda um inbox para mim, Tadeu, como é que é a história do curso? Eu vou mandar o link e vou tirar as dúvidas que você tiver, se houver dúvidas, tal, tá? Melhor jeito. Se você me seguir, você vai ver uma coisa e depois eu quero que daqui a uns meses você lembre disso e veja o que aconteceu. Nem eu sei direito o que aconteceu, mas existe um plano, às vezes os planos dão certo, às vezes não dão, né? Eu, felizmente, tenho uma taxa de acerto boa. Você vai ver que bem recentemente, inclusive hoje vai ser às quartas-feiras por enquanto, tem um conteúdo no meu Instagram que são tirinhas, aquelas tirinhas de jornal, de humor. Tá? Acho que tem três semanas, uma por semana por enquanto, hoje foi o dia. Dá uma olhada lá, tal. E daqui a uns meses, você vê se aconteceu alguma coisa diferente com ela. Vai acompanhando, vai me acompanhando. Fábio, últimas palavras, assim, seus últimos argumentos antes do juiz decidir. Assim, o Marcos, eu nem argumento, né? Acho que todo mundo é crescidinho, né? Eu vou dizer uma fala, né, do cara que é o comandante da Red Bull, né? Ele não diz que ele é uma empresa de bebidas, ele diz que a Red Bull é uma empresa de mídia que, por acaso, vende bebidas energéticas e refrigerantes. Né? Então, toda empresa, hoje em dia, ela é uma mídia. Então, assim,
Eu fico pasmo como as pessoas, quando pesquisam sobre hipertrofia e emagrecimento no Google, e o que aparece de explicação é de alguma marca de suplemento alimentar. Eles trabalham na área de nutrição esportiva, mas eles falam sobre um assunto que não é da área dele, mas que agrega. Então, assim, se você quer criar conteúdo, né, se a pessoa não está tendo resultado, ela não vai culpar o médico dela, não vai culpar o psicólogo, não vai culpar ninguém, ela vai culpar a academia. Então, quando você publica conteúdo mostrando todos os fatores que influenciam o resultado daquela pessoa, você, além de educá-la, você está tirando da sua academia a responsabilidade que ela vai colocar em você se ela não tiver resultado. Uma outra coisa, se a pessoa pesquisou no Google, o que tem que aparecer de resposta ali é de alguém que preste esse serviço. Academia de ginástica, personal trainers, estúdios, academia de hotel, academia de condomínio, seja lá o que for. Quando eu faço o trabalho para a marca lá que vende materiais e eu crio conteúdo para síndicos, eu falo assim, de nada adianta você colocar uma academia no seu condomínio se pelo menos uma vez na semana você não disparar na tua lista de transmissão alguma matéria que fale sobre a importância de praticar exercício físico dentro do condomínio. Isso é marketing de conteúdo. Isso aí, se quiserem conhecer gente, um pouquinho mais lembrando, do trabalho, mete bronca. Novamente, isso que o Fábio falou, e eu vou relacionar com aquilo lá atrás, que para encerrar vai ser um bom encerramento. Academia, como começar? Só uma academia das 25 mil que dizem que existe no Brasil se dispôs a responder isso para os clientes. Outra sugestão, os 5 principais erros cometidos pelos iniciantes na academia. Isso gera curiosidade. Fabinho, boa noite. Calor, quanto está de calor hoje aí? Bastante. Muito. Aqui está razoável. Pessoal, não, obrigado por ficar com a gente até agora aí, passou bastante gente. Boa noite para vocês. De novo, vai no inbox se quiser saber sobre o curso ou não. Se quiser me perguntar alguma coisa que você ficou em dúvida aqui, que você pensou, manda um inbox aí, eu respondo com o maior prazer. E você corre o risco de entrar num dos próximas sequências de stories da semana. Perfeito. Um abraço, gente. Boa noite. Um abraço, gente. Fique com Deus.